O tema de hoje é falsa ciência versus a verdadeira ciência. Antes da cruz, houve uma ciência que Paulo chamou de falsa porque não ajudava o ser humano. E então, depois da cruz, há uma verdadeira ciência que Paulo disse, essa aí é a verdadeira ciência, a ciência da fé. Mas vejamos biblicamente. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versos 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o que foi encomendado a ti, evitando as conversações profanas sobre coisas vãs. Quantas coisas vãs escutamos hoje pela TV, nos programas? E os argumentos da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram de quê? A graça seja contigo. A graça seja contigo. Não disse Espírito Santo, não disse Trindade, nem nada. É a graça. E o que é a graça? A verdadeira ciência. Veja o que diz Romanos 8, 3. Lembre que há uma verdadeira graça ou uma verdadeira ciência e uma falsa ciência. E a falsa ciência é a que o mundo conhece. O Ministério Crescendo em Graça é o único ministério no mundo que ouviu a verdadeira ciência. Ou seja, tu és um cientista. Tu tens a verdadeira ciência. E se permites que essa ciência funcione, olha, toda ciência funciona, ela vai funcionar para você. Veja o que diz daquela ciência. Porque o que era impossível para aquela ciência, para a lei, a falsa ciência, a lei de Moisés, com a qual todas as igrejas de hoje vivem, o que era impossível, difícil? Não, impossível. Não se pode, nem tente, porque é impossível. O que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne, Deus, enviando seu Filho, em semelhança, vacina, como uma vacina, em semelhança de carne de pecado, e por causa do pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, os que não andamos conforme a carne, senão conforme a verdadeira ciência, que é o Espírito. Então, o mundo foi enganado por Pedro, o Vaticano, o primeiro Papa, todo o papado romano, foi enganado porque ocultou de ti a verdadeira ciência. Tremendo crime. É como se alguém desse sua vida por descobrir um antídoto, uma medicina para salvar um ser querido, e isso nunca chegasse, depois que ele deu sua vida, nunca chegasse. Senão que chegasse outras coisas genéricas que não funcionam. Por 2000 anos, enganaram ao mundo com uma ciência falsa. E os culpados são os religiosos. E depois dizem, não fale mal deles, apóstolo. Você fica mal falando mal deles. Ficou mal falando mal daquele que matou um filho a ti, um filho teu? São os assassinos. Honestamente, quando eu tiver o poder em minhas mãos, quando todos os meus inimigos forem postos sob meus pés, eu vou me portar mal. E mais, olha, Hitler diante de mim vai ficar pequeno. Digo, no aspecto espiritual. Olha, o dano, sabe como sofre? Agora mesmo você vê terremotos, maremotos, esses furacões, tudo isso é culpa disso aí. Não estamos falando de maneira leviana. É uma falsa ciência que enganou o mundo. Não está vendo que era um punhado de gente, mas se multiplicou com falsidade. Se multiplicou com falsidade. E então, imagina, o que era impossível para a lei, porquanto era débil, porque tua carne é débil. Se tu és débil,
tu não tens remédio. Por isso é que Paulo, em Romanos... Bom, deixa-me ler outros versos mais aqui, peraí. Romanos 10, 2. Porque eu lhes dou o testemunho que eles têm zelo de Deus, mas não conforme... Tu tens zelo de Deus? Essa gente que briga comigo, não, eu sou católico, apostólico, romano, eu amo a Deus, e você vê que eles brigam contra nós, e tem zelo. Essa gente que se opõe a nós tem um zelo tremendo. Não, ele está mal, ele diz que é isso, que tal, ele tem a verdade. Tem um zelo tremendo, mas não é conforme. E se não é conforme a ciência, de que te vale que tu diga que tu estás melhor que eu? Tu dizes que eu não tenho razão, Telegraça, olha aí. Tu que me estás vendo, eu não tenho razão. E tu tens zelo, mas não é conforme a ciência. Não funciona no ser humano. Me perguntam, por que tanta gente te segue? Pergunte-se você. As pessoas não são estúpidas. E nesse ministério muito menos, que aqui não há fanatismo, que não vista isso, não use aquilo, que não vá... Aqui não há fanatismo. Se não há fanatismo, por que as pessoas seguem crescendo e sendo acrescentadas? Alguma coisa experimentam. E o que experimentam? A ciência que funciona em suas vidas. Alguma coisa tem que estar funcionando aí. Eu digo, bom, procure você, investigue o que está acontecendo, que as pessoas gostam disso. Por que é que isso funciona? Pergunte às pessoas que estão ao teu redor. Por que as pessoas têm esse gozo? Tem zelo de Deus. Põe de novo aí. Olha, esses pentecostais que estão por aí falando mal de mim, e eu digo, olha, eu dou testemunho a vocês que eles têm zelo de Deus, mas não é conforme a ciência. De fato, eles não sabem nem do que eu estou falando. Isso para eles, olha, eles veem ciência, são capazes de dizer que eu estou metido na NASA. Devo estar fazendo um curso aí em Cabo Canaveral. São tão brutos, têm a mente tão cerrada, que a pessoa fala de incircuncisão e eles dizem, não, ele está falando daquilo que os meninos usam para fazer xixi. Ou seja, eles pensam que eu estou falando fisicamente, não sabem que isso é doutrinal. Isso aconteceu com os judeus pensam que a circuncisão é o sinal que era feito fisicamente nos meninos. E eles não sabem que isso é um evangelho. O evangelho não tem nada a ver com o físico. O evangelho significa doutrina. A doutrina da circuncisão. Mas é que cada vez se embrutecem mais. E tu enriquecendo mais. Tu mais sábio e eles menos. E mais, você nunca tinha ouvido isso que eu estou falando, tem gente que diz, peraí. Então, apóstolo, você ainda tem coisas escondidas aí? Porque eu nunca havia falado disso. Falsa ciência versus a verdadeira ciência. E é uma ciência, né? E toda ciência que é comprovada tem que ser respeitada. Diz, primeira carta aos Coríntios 13:8, o amor nunca deixa de ser. Mas as profecias, o que acontece? E cessarão o quê? E a ciência o quê? A falsa ciência. Aí está falando de línguas, as línguas o quê? O que diz aí? Cessará o quê? Você já notou que nesse, olha, eu tenho esse dom aí de falar em língua, eu tive por anos. Mas o que aconteceu? Que quando chegou a verdadeira ciência, eu já não falo línguas. Quando um ministério, você ouve que todo mundo está falando em línguas, é que está na falsa ciência. Por isso, nesse ministério aqui, já não se fala em línguas. Você não vê que a verdadeira ciência é mais profunda do que as línguas? Você não tem que falar em língua desconhecida para edificar-se? Porque antes tu falavas em língua e diz, o que fala em língua se edifica a si mesmo. Edifica a si mesmo como? Tu te edificas quando escutas a graça, a verdadeira ciência. Por isso,
Quando a graça chega, olha, esse ministério não oram? Nesse ministério não oram pelos demais, não impõem mão, não falam em línguas. Por quê? É que chegou a verdadeira ciência. E a ciência te ilumina. Para que orar por ti? Ora tu. Orar por mim? Não ore nada. E se não sabe orar, para que vai orar? Como é que você vai orar por mim? Diga. O que você vai dizer? Abençoa o apóstolo. Eu já estou abençoado, rapaz. Ajuda o apóstolo. Eu já estou ajudado. Cuida do apóstolo. Eu tenho anjo. Como é que você vai orar? Diga-me. Ora por mim, vamos. Para que orar por ti se tu não necessita de nada? Tu estás completo. Aqui já estamos orados, abençoados, completos. A verdadeira ciência faz isso. Essas igrejas por aí que com uma urna, recorde-se, põe a sua petição de oração na urna para que os diáconos domingo, quando forem ungir a urna, então as velhinhas todas, meu neto, e põe colocar, não, que eu coloquei lá na urna de oração. Isso é de meninos. Aqui não se pode. Quando você chega à verdadeira ciência, se exige a você que seus pensamentos, quando cheguem, sejam ordenados antes de falar. É exigido que tudo que você fale primeiro pense. Não, isso aqui é o que vai. Você é uma pessoa pensante, porque a verdadeira ciência te faz um pensador. Saem de você essas besteiras, bobagens, tudo isso. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 6. Sem dúvida, falamos sabedoria entre os que alcançaram maturidade. E sabedoria não desta terra ou deste século, nem dos príncipes, dos apóstolos, dos governos deste século que perecem. Mas falamos sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria oculta, a qual Deus predestinou antes dos séculos para a nossa glória. A que nenhum dos príncipes deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado ao Senhor de glória. Quer dizer que essa sabedoria, Paulo estampou aqui, mas não pôde ser explicada porque ninguém a conhecia. Até 1973, quando se despertou em mim Jesus Cristo homem, nem eu a sabia. Esse véu aqui não sabia nada, eu era um religioso também. Isso aí estava velado para aquela época, para este tempo. E começou a verdadeira ciência, então, a correr. E por isso é que está acontecendo o que está acontecendo a nível mundial. E isso ninguém detém. Essa é a última cartada de Deus. Olha, tirou daqui como quando o as. Colossenses 1, 26 ao 29. O mistério que esteve oculto desde os séculos e eras, mas que agora, esse agora é agora, não é lá. Esse aí é um eterno presente, diz agora. Isso aí é mentira, porque lá ninguém entendeu isso. De fato, mataram Paulo e ninguém, não se soube mais nada. Por 2000 anos ficou oculto. Esse agora, eu digo que é agora. É neste tempo. Diz, o mistério que esteve oculto desde séculos e eras, mas que agora foi manifestado a vocês, a seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer as riquezas da glória, desta ciência, deste mistério, não é entre os judeus fracassaram aqui. Não, que esse é o povo de Deus, que vamos para Israel fazer o sinal da cruz ali, para caminhar por ali. Olha, ali não há nada, o que tem ali é areia suja, seja de pólvora e sangue. Para que você vai para Israel? Qual é a ideia? Hein? É melhor ir para uma praia de Porto Rico. Essa glória é entre os gentios. Esqueça os judeus. Os judeus fracassaram. Os amamos e recebemos que um dia se convertam a Jesus Cristo homem e que entrem por fé para salvá-los, não espiritualmente. Espiritualmente já estão salvos. O evangelho é para salvá-los de falar sandice, de viver uma vida derrotada. Com a verdadeira ciência, né? Que é Cristo em vós.
Isso é como tu dizer, é José Luiz em voz, ou seja, eu ensino, não José Luiz, porque se eu me meto dentro de ti, vai te dar hepatite A, B e C. É Cristo em voz, a doutrina, a esperança de glória. A quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de apresentar perfeito em Cristo Jesus. Isso está difícil, hein? Apresentar perfeito? Tu estás perfeito. Romanos 2, 17 ao 24. Isso acontece aos que estão com a falsa ciência. Eis aqui tu tens o sobrenome de judeu e te apoias na lei. Esse sétimo dia adventistas. E te glorias em Deus. E conheces sua vontade, instruído pela lei, aprovas o melhor. Isso deve ser assim, não se fuma, não se bebe, não se dança, não se vai ao cinema, as mulheres se vestem assim, aprovas o melhor. Pensando, né, que é o melhor. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Esse legalista, já viu? Tu eras assim? Instrutor dos ignorantes, dos indoutos, mestre de meninos, cuidado, que tens muitos professores de meninos, que tens na lei a forma da ciência e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas dos ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te jactas da lei, com infração da lei, desonras a Deus? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Lembra que começamos lendo que o que era impossível para a lei, porquanto era débil pela carne? E isso aconteceu a todos os legalistas judeus. Todos esses fariseus sempre estavam, não, que e então eles dizem, isso não se faz, e eles fazem. Porque se tu és legalista e criticas e proíbes, terminas fazendo o mesmo. Cuidado como tu usas, né? Porque é que pode acontecer contigo por causa da cobertura angelical que está te observando, e quando tu menosprezas a outro, o anjo diz, olha, vamos dar para ele provar um pouquinho? Pá! Eclesiastes 3, 18 e 19. Encontre esse aí, veja o que diz. Falando das bestas, eu não sei se eu já havia lido isso antes aqui. Diz a meu coração, é assim por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e para que vejam que eles mesmos são semelhantes às bestas. Isso foi o que João viu, uma besta. Porque um homem e uma besta é a mesma coisa. Quando João viu a besta, aquela lá, o anticristo, 666, o que ele viu foi um homem, porque é semelhante a uma besta. Veja o verso 19. Porque o que acontece aos filhos dos homens é o que acontece às bestas. Um mesmo acontecimento é. Assim como uns morrem, os outros também, e uma mesma respiração tem todos. Nem tem mais o homem do que a besta, porque tudo é vaidade. Falando do que aquilo que João viu lá em Pátimos foi um homem, foi de fato Jesus Cristo homem. Mas então, a mensagem desta noite é que o homem, a lei, o primeiro pacto, não pôde ajudá-lo. Porque tinha uma ciência que não ajudava a carne, porque diz que o que era impossível para a lei. Em outras palavras, a lei tentou ajudar o homem dizendo não faça, não cometa, mas não pôde ajudá-lo. Por quê? Porque era débil pela carne. Então, o homem estava abandonado, órfão. Por isso Jesus disse, eu lhes enviarei um Consolador para que esteja convosco sempre. Mas o que aconteceu? O que acontece aí? Não havia forma. Então a religião nos enganou por 2000 anos, pregando uma falsa ciência. E isso é o que se prega em todas essas igrejas por aí. Todos esses pastores que estão me escutando, que são os copiadores, né? O que se passa é me ouvindo para ter, né, o que pregar, porque já não confiam nesses sermões que eles compram na livraria. Mas eles não sabem que eles estão em falsa ciência, então pegam minha mensagem, torcem e ao torcê-la, tiram a ciência.
E então a ciência já não funciona para eles, mas se compõe uma palavreria que eles se entretêm, se chamam de apóstolos, mas isso não está funcionando para a congregação. Eles não entendem, porque vocês estão tão firmes e têm tanto gozo. A repórter me perguntava, que espírito as pessoas têm, essas que creem em ti? Um espírito de que posso tudo e sempre estão gozosos, mas e por quê? É porque isso é uma ciência. É a loucura da pregação. E tu pegas uma loucura, chamando as coisas que não são como se fossem. Isso é o que eu faço. Quando vejo as coisas mal, eu digo que estão bem, tá louco? E como é que eu vou fazer? E mais às vezes eu passo anos dizendo, olha, eu vivo dizendo que tudo está bem há tanto tempo, né? Haverá algo mal? Olha que eu estou há anos dizendo tudo está bem. E a coisa é que tudo está bem. Essa loucura funciona. Agora veja o que diz, para terminar, Romanos 7, 21 ao 25, e com isso, assim que, olha o dilema do ser humano, se não alcança a verdadeira ciência, se não chega à verdadeira ciência, fica como diz Paulo aí. Está liquidado. Veja como diz, assim que, querendo eu fazer o bem, olha só, que religião pode te ajudar? Quem poderá me ajudar? Aí não tem chapolim que te ajude. Veja o que diz aí. Assim que, querendo eu fazer o bem, encontro esta lei, que o mal está em mim, imagina? Isso, olha, liquidado. Não é um sentir, é uma lei. Já são duas coisas diferentes. Ou seja, tu queres fazer o bem? Não pode. Tenho boas notícias. Isso é como dizer a um coxo, tu queres caminhar? Não pode. Ou a um cego, queres ver? Não podes ver, estás cego. Tu queres fazer o bem? Bom, se ferrou. Não pode. Por quê? Veja o que diz. Porque, segundo o homem interior, isso é o que tu queres, fazer o bem, ou seja, teu espírito, esse ser boa gente que tu pensa que és. Porque, segundo o homem interior, me deleito na lei de Deus. Sabe, tu aceitas que tu queres o que Papai Deus te pede, mas há outro problema. Mas vejo outra lei em meus membros, que se rebela contra a lei de minha mente. Aí sim que a coisa está má. E consegue, me leva cativo à lei do pecado que está em meus membros. Então, o grito está aqui. Miserável de mim! Quem me livrará deste corpo de morte? Ou seja, eu não sei como um religioso pode pretender portar-se bem. Olha, perder tempo, ir à igreja. Todo mundo deve deixar de ir à igreja. Porque para que vai à igreja? Para que alguém diga, porta-te bem, e tu digas, não posso? Não, você tem que se portar bem. Eu já disse que não posso. Promete ao Senhor. Como é que eu vou prometer? Com o quê? Não está em material para isso. Não posso prometer nada, não posso. Seria um estúpido se eu dissesse, pastor, eu vou me portar bem. Isso é uma hipocrisia, porque aí acaba de te dizer que o mal está dentro de ti. Então quer dizer que ninguém vai poder servir a Deus. E aí vem a chave. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com a mente, aí é que entra a ciência. Com a mente, sirvo à lei de Deus. Mas com a carne, a lei do pecado. Quer dizer que o corpo pecaminoso carnal continua igual. O meu está igual, o teu. Mas há uma ciência que se chama tirar o véu, que de alguma forma você escapa. É que é uma ciência. Eu não tenho palavras para explicar-te isso, mas os que forem iluminados me entendem.
É uma ciência que te despega do corpo carnal, ainda que continues com ele. Como é? Assim? Mas como assim? Explica tu. Você sabe o que acontece? É que ninguém achou o templo de Deus. O templo de Deus, as pessoas fabricaram templos bonitos, com cruzes, ouro, isto, e o templo estava bem próximo, é a mente. Então, isso estava reservado para a segunda vinda do Senhor. Então, se revelou que é pensando. Então, quando tu pensas, veja que quando tu pensas, como os 14 livros dizem que é o manual da ciência, quando tu pensas conforme ao conselho que nós damos, em alguma forma, tu escapas do corpo físico. É como bem fininho, né? E para explicar, verdade? Paulo diz que é a verdadeira ciência. Que se tu te separas do corpo e começas a pensar em fé, dizendo, a mente te diz, as coisas estão más, e logo você vai se dar mal. Então você vem e diz, eu não recebo isso. Você sabe que vai morrer já já, porque não recebo. Olha, o jornal diz que a gasolina está aumentando e daqui a pouco você vai andar de bicicleta. Ah, tu estás em pecado. Deus está zangado contigo. Você vai se perder. O diabo está te vigiando. O inferno te espera. Teus filhos são um fracasso. Então, chamando as coisas que não são como se fossem. Essa é a verdadeira ciência. Escute isso, e isso, ninguém se atreve a falar, nem se comportar assim, a menos que pertença a este ministério. Esse é o selo da promessa do Espírito, selados para o dia da redenção. Um verso mais. E vamos ficar de pé para lê-lo. Não vai ficar aí com o joelho dobrado. Efésios 5,14. Essa mensagem é para nossos amigos de Telegrácia que não foram iluminados. Qualquer visitante que estiver aqui que não tiver sido iluminado, lembre-se que tu tens um corpo de morte. Paulo disse, quem me livrará desse corpo de morte? Nós te livramos desse corpo de morte, para que vivas diferente. Diz, pelo qual diz, desperta tu que dormes. Assim a igreja está adormecida. Os santos estão dormindo e não há quem os desperte. E levanta-te do corpo de morte. Veja, como vais levantar-te dos mortos se estás morto? Está falando com vivos, né? Porque se diz, olha, levanta-te dos mortos. Mas como? Estou morto, como vou me levantar? Um morto não se move, sim, mas tu és um morto diferente. Tu tens que levantar-te do corpo de morte, esse aí que tu tens aí caminhando e tu tens deixado que te danifique, recebendo essa má informação e se passa se queixando, não, isso, aquilo, as coisas, e uma queixa, porque a morte te ministra e tu recebes da morte. O mundo que me escuta por Telegrácia, desperta varão, desperta pastor, e levanta-te do corpo de morte, que levas aí acariciando pela lei aí, que é impossível para a lei governar esse morto. E José Luís te iluminará, porque é esse que ilumina. Cristo não ilumina ninguém. Olha,
A igreja, por 2000 anos, mantém as pessoas dizendo: quem me livrará? As pessoas estão nos templos por aí dizendo: pastor, ajuda-me. Olha, pastor, eu sou débil. Pastor, ora por mim. Eu tenho um problema na minha casa, eu tenho isso. E os pastores oram, que oram, que oram. Então, depois de 2 ou 3 anos na igreja, terminam dizendo: quem me ajudará? Quem me livrará? Olha, eu vou à igreja, eu tenho tentado, eu oro, eu jejuo. E continua dizendo: quem me livrará desse corpo de morte? Satanás me mantém aqui, olha, Satanás ganhou a batalha. Assim eles estão. Mas quando tu te levantas dos mortos e escutas a verdadeira ciência, que somente crescendo em graça, aqui é onde está a fonte. Vinde, comprai sem dinheiro, bebei das águas e começas a viver.